a participar deste trabalho comigo. Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 20, viu? Eu convido você para participar comigo, viu? Capítulo 17 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 20. Sacrifícios, né? Imperfeito, nada, né? Imperfeição, né? Quer dizer, imperfeição? Aos sacrifícios, ao sacrificarás ao Senhor, teu Deus, boi, o cordeiro, no qual haja defeito ou alguma coisa má, porque é abominação ao Senhor teu Deus. Os sacrifícios tinham o propósito de ser tipos de Cristo. Como tais, tinham que ser perfeitos. De outro modo, era um insulto a Deus, o que seria óbvio a pena de morte. Então, o sacrifício a Deus não pode ser imperfeito. Não poderia ser Moisés e o sacerdote oferecer algo imperfeito para Jesus, principalmente o cordeiro, sacrificar o cordeiro imperfeito, porque tudo estava tipificando Cristo, né? Cristo era perfeito, é perfeito. O nosso trabalho também tem que ser com perfeição, né? É racional, justo e perfeito. 2. Quando se achar entre ti em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher, que se tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto. 3. Que tiver ido e servido a outros deuses, e se tiver inclinado a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, ou que eu não ordenei. 4. E te for dado aviso, e depois que ouvires e tiver indagado bem, e o assunto for confirmado, verídico, que tal abominação foi feita em Israel. 5. Então tirarás o homem ou a mulher que tiver feito esta coisa má às tuas portas, homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, e assim morrerão. A lei, ela tratava na hora. Já depois de Jesus, tudo que alguém fazer e não se arrepender, vai ficar para Deus no dia do juízo julgar, né? O sacrifício de apedrejamento acabou, não pode mais fazer. A nossa luta agora não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os espíritos, os principados das potestades, né? Não podemos lutar mais contra a carne. Deus é quem julga agora. Deus suporta, e os que não quiserem se arrepender, reserva eles como tesouro para o dia da vingança. Aí é com Deus, não é mais com a igreja, né? Com os pastores, ou com alguém nesta terra. A terra deve ser livre de toda a idolatria. Desgraçadamente, Israel, em última instância, se rendeu a esta prática, né? 6. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas morrerá o que tiver que morrer. Não morrerá pelo dito de uma ou de uma só testemunha. Uma testemunha não era suficiente. Evidência, pelo menos quanto à lei de Moisés, para condenar a morte. Devia haver 2 ou 3 testemunhas. O valor extremamente alto foi posto pelo Senhor sobre a vida de Cristo. Cristo já pagou esse preço, né? Por isso que hoje acabou esse ritual, esse sacrifício corporal, né?
para que ninguém vai fazer isso aí no engano, né? Agora, só Deus vai julgar tudo aquilo que o homem deixar fazer e não se arrepender. Deus que julga, né? 7. E as mãos das testemunhas serão primeiro sobre ele. Perdão, espirrei. Para matá-lo, as 2 ou 3 testemunhas devia atirar as primeiras pedras, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirará o mal do meio de ti. A Corte Suprema, né? 8. Quando alguma coisa te for difícil em julgamento, entre sangue e sangue, entre causa e causa, entre ferida e ferida, em negócio de litígio, em tua cidade, então te levantarás e recorrerás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. 9. E virá ao sacerdote, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e perguntarás, e te ensinarão a sentença do julgamento, uma declaração do que era o direito igual, legal. Amém? 10. E farás conforme a sentença que te anunciarem os do lugar que o Senhor escolher, e cuidará em fazer tudo segundo o que te ensinarem. Os assuntos de controvérsia não foram decididos independentemente de Deus, e sim do contrário, em conexão direta com Ele. 11. Segundo a lei que eles te ensinaram, e segundo o julgamento que te disserem, farás, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, da sentença que te ensinaram. A lei deve ser observada, né? 12. E o homem que proceder com soberba, não obedecendo ao sacerdote que está para ministrar ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, o tal varão morrerás, e tirarás o mal de Israel. Ninguém podia fazer justiça por si mesmo, amém? Como não pode hoje também. 13. E todo o povo ouvirá e temerá, e não mais se ensoberbecerá. 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e o possuíres, e habitares nela, e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as gentes que estão em meus arredores. 15. E sem dúvida porás por rei sobre ti ao que o Senhor teu Deus escolher. De entre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti homem estrangeiro que não seja teu irmão. O Senhor tem que escolher o rei, não o povo, né? E o rei é Jesus hoje para todos. Ninguém a não ser um judeu podia ser rei sobre Israel, amém? Mas 16. Não poderá multiplicar para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, não procurareis voltar nunca mais por este caminho, né? Recomendação. Em outras palavras, a força do exército de Israel devia ser o Senhor, e não os carros e cavalos. Não olhe o Egito, e sim olhe para o Senhor Jesus. Era pelo menos um dos grandes pecados de Israel que ocasionou a sua derrota nas mãos dos babilônios. Confiara no Egito em lugar do Senhor. Jeremias 37:5. Vamos lá?
Jeremias 37, 5, 10. Jeremias 35, 37, do 5 ao 10. Né? Glória a Deus, aleluia. Jeremias 37, do 5 ao 10. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. Aqui, já cheguei. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os judeus que tinham sitiado Jerusalém, né? Esta notícia retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que os enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. 8. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. 9. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. 10. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficasse deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Versículo 17. Glória a Deus. Nem acrescentarás para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem muita prata ou ouro acrescentarás para si. Precisamente, Salomão não prestou atenção a estas palavras, né? Os homens que têm grandes somas de dinheiro, inclusive as nações, têm tendência de confiar em seu dinheiro em lugar de Deus, né? 18. E será também que, quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si em um livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Se Israel desejasse um rei, ele deveria obedecer às instruções dos versículos 14 e 20. Ele deveria, com a sua própria mão, escrever uma cópia da Bíblia, devia lê-la todos os dias e obedecê-la, e não devia desviar-se dela, por menor que fosse o desvio. Amém? 19. E terá consigo, e lerá nele todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, esses estatutos, e para pô-los em prática. O cristão moderno deve prestar atenção a estas palavras. Além disso, fazer da Bíblia parte da sua vida e estudo diário. Amém? 20. Para que não se eleve o seu coração sobre os seus irmãos, e nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda,
a fim de que prolongue os seus dias em seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel, e ele e seus filhos no meio da igreja moderna de hoje. Nós temos que praticar esta palavra, meditar de dia e de noite, para que nós não venhamos deixar soberba entrar em nossos corações e desviar dos caminhos do Senhor. Essa ordenança para nós também da igreja moderna, que pregamos, que praticamos, que esperamos a salvação em Cristo Jesus e apacentamos, é necessário meditar nesta palavra de dia e de noite, para que nós não venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, assim como no passado. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja. Amém e amém. Deus cuide de nós. Povo de Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chegou o fim.